Bom dia! Somos o Blur's History, ou seja, Bruna, Laura, Renan, Sofia e Sofia. Sim, duas Sofias. Hoje iremos apresentar um IGTV explicando um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, citando o período, os blocos, as rivalidades, a causa da guerra, consequências e muito mais. Continue por aqui e saberá tudo isso sobre a Primeira Guerra Mundial. Olá, eu sou a Sofia e irei falar sobre o período e as rivalidades imperialistas e os blocos oponentes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial durou por 4 anos, se iniciou em 1914 e teve seu fim em 1918. As rivalidades imperialistas dizem respeito à rivalidade entre os países para conseguir colonizar novos países. Na época havia duas: a Alemanha contra a França e a Alemanha contra a Inglaterra. Também teve dois blocos oponentes, que é o termo utilizado para designar o sistema internacional caracterizado pela formação de blocos militares. A Tríplice Aliança, que tinha como componentes a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a atual Áustria. Já a Tríplice Entente, que é o Reino Unido, França e Rússia, eram componentes. E aí, galerinha, eu espero que vocês estejam gostando muito da nossa explicação e do nosso grupo Blur's History. A gente tem a iniciativa de que vocês usem esse vídeo para estudar melhor e entender melhor a matéria, no caso, História. Eu sou o Renan e eu vou falar sobre o estopim e as consequências da Primeira Guerra Mundial. O estopim é uma circunstância ou evento que provoca um acontecimento. E no caso da Primeira Guerra Mundial, o estopim foi a morte do sobrinho do imperador Francisco José I, herdeiro do Império Austro-Húngaro, que era o arquiduque Francisco Ferdinando, e sua esposa Sofia, que foram assassinados em Sarajevo, que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Essa trama acabou envolvendo um estudante sérvio, Gravilo Príncipe, que fazia parte de um grupo de assaltantes que formava o grupo Bósnia Jovem, que atuava em conjunto com o grupo ultranacionalista Mão Negra. Mas a morte do Francisco Ferdinando não foi a causa, mas sim apenas a gota d'água. A guerra teve suas sequelas. Por exemplo, a capacidade industrial dos países da Europa ficou sensivelmente reduzida em razão dos vários anos de uso intenso na fabricação de armas e equipamentos de guerra sem manutenção ou reposição do maquinário, além de muitas indústrias que foram destruídas pelo bombardeio. A Alemanha acabou entrando em uma grave crise econômica, derivado tanto dos anos da guerra quanto das responsabilidades referente ao Tratado de Versalhes, que a Laura vai explicar também lá no final. E essa foi minha explicação. Oi, eu sou a Sofia Soares e irei explicar sobre as causas da guerra, República dos Balcãs, os países pertencentes e a paz armada. Uma guerra ou um acontecimento não pode surgir do nada, e com a Grande Guerra não foi diferente. As causas de seu início foram as disputas econômicas entre os países industrializados, o que gerava em seus povos um grande sentimento de xenofobia, isto é, o ódio por estrangeiros. As recentes e independentes repúblicas balcânicas que haviam obtido sua liberdade com o enfraquecimento do Império Austro-Húngaro, cujos danos territoriais após as unificações italianas e alemãs foram abundantes. Bulgária, Grécia, Montenegro, Romênia e Sérvia faziam parte da República dos Balcãs. O acontecimento denominado Paz Armada foi o nome dado à corrida armamentista que visava a preparação para a guerra e a intimidação do adversário. Oi, eu sou a Bruna e eu vou falar um pouco sobre a Guerra das Trincheiras e a primeira fase da Primeira Guerra Mundial. As trincheiras eram escavações subterrâneas, nas quais impediam uma decisão rápida da guerra com o desgaste de ambos os exércitos. O uso de metralhadoras tornava os embates muito sangrentos, com baixas numerosas de ambos os lados. Para evitar a dificuldade,
As trincheiras, navios submarinos, aviões passaram a ser utilizados em 1916. Entraram em ação os primeiros tanques de guerras inventados pelos ingleses. Também foi utilizado pela primeira vez a guerra química, com o uso de gases tóxicos e asfixiantes, como o gás mostarda. A Primeira Guerra Mundial teve duas fases. A primeira delas ocorreu em 1914 e durou até 1917. Suas características foram ataques dos inimigos, preparação de exércitos e formação das trincheiras. Opa! Eu sou a Laura e vou falar sobre a segunda e última fase da Primeira Guerra Mundial, dando detalhes. A segunda fase se iniciou em 1917 e acabou de vez em 1918. Suas características foram a saída da Rússia, a entrada dos Estados Unidos, troca de exército e a assinatura do Tratado de Versalhes. Teve um acordo realizado entre a França e a Inglaterra que garantia um apoio ao pan-germanismo, que deixava a Alemanha fora de conquistas territoriais na Europa, e ao pan-eslavismo, que era uma nova política expansionista sobre a República dos Balcãs, habitada por eslavos. As mulheres participaram da guerra como operárias das munições, substituíram os homens nas batalhas, principalmente na Rússia, e outras mulheres trabalhavam como voluntárias. A ONU, Organização das Nações Unidas, tinha o papel de interferir e trazer paz ao mundo. A Ligação das Nações foi criada para medir as discórdias entre países, preservando a paz mundial. Foi criada com sede em Genebra, na Suíça. Esse foi o trabalho sobre a Primeira Guerra Mundial do 9º ano, do grupo Blur's History. Acompanhe nossa página e terão mais vídeos como esse, facilitando o seu estudo para a história. Tchauzinho!